Segundo episódio do Rampcast. Hoje estamos aqui com uma pessoa especial, um cliente especial, tá? Que está com a gente aí desde o início, né? Vamos dizer, da jornada da Ramp. É por isso que a gente escolheu vocês para esse momento, para estar com a gente aqui no segundo episódio do Rampcast. Então, Ana, seja bem-vinda, tá? Ao nosso podcast. Sinta-se à vontade. Vamos compartilhar aí a respeito aí de negócio, de moda, de marketing, de vendas. Então, seja muito bem-vinda aí. Muito obrigada. Primeiro, queria agradecer por estar aqui, né? Nós ficamos muito honrados com esse convite. Eu estava conversando com o Hudson antes de vir, que a gente lembra quando isso aqui ainda era um sonho. Quando a gente, lá no começo, vocês já tinham falado da ideia, né, de ter um podcast, era só um projeto. Verdade. Então, hoje, a gente poder estar aqui participando disso, a gente está muito, muito feliz. E feliz em compartilhar um pouquinho da minha história, um pouquinho da jornada da Move, de todo o nosso movimento. Pô, legal. Legal demais. Vamos junto. Ó, e vamos começar aqui. Quero começar com a biografia da Ana aqui, ó, que é recheada. Vamos lá. Então, para quem não sabe o nome completo, eu gosto de falar o nome completo da pessoa, né? Ana Carolina da Graça Brandão, 28 anos, fundadora da Move, né? Uma marca de moda esportiva aí, focada no público feminino. Criada em 2021, você vai me corrigir se estiver errado, né? Ao lado do esposo e sócio Hudson, que tá aqui, né, nos bastidores. Era para estar aqui, viu? Mas tá aqui nos bastidores, um grande amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito, estudei com ele aí, né, e a gente tava falando um pouco antes aqui, né, nos bastidores a respeito aí de como que Deus vai construindo ali os negócios, né, e a gente pode estar aqui também compartilhando. Então, Hudson, prazer estar com você aqui, meu irmão. Então, vamos lá. Formado em moda, né? Pós-graduada em negócios de moda, isso é legal ainda. Depois eu quero entender um pouco como que foi essa jornada aí de negócio de moda. Acumula quase 10 anos de experiência no setor, tá? Então não tá de passagem aí no ramo da moda, né? Passamos por bastante coisa já. Então, trabalhou em outras empresas, acho que é comum, né? Todo mundo trabalhar em diversas empresas e acho que cada uma delas teve uma etapa, né, de construção de processos, de aprender alguns processos, movida pela paixão e criação do desejo de construir uma marca com identidade própria, né? Então, transformou um pequeno quarto ali de 30 metros, mais ou menos, acho né? Que nem isso direito. Que tinha ali mais ou menos... Você comentou, né? Umas 20 prateleiras 20 tocas e um sonho. E um sonho, rótulo, né? Que a gente fala, é isso mesmo. Legal. Não, e é engraçado que era um quarto que, assim, mal cabia eu e as tocas. Então, é por isso que eu falo que era 30 metros e olha lá ainda, porque era muito pequeno. A gente começou, literalmente, do zero ali, né? Sim, muito bom. Católica e dedicada, a Ana enxerga Deus como um pilar que sustenta a tua vida profissional e pessoal. Então, Ana, muito legal, né, conhecer um pouco da tua história aqui. A gente vinha falando aqui antes nos bastidores também. A gente está juntos desde 2022, quando a gente criou o grupo ali do marketing, né? Pra gente começar a parceria. Foi exatamente dia 23 de abril de 2022. Então, são 3 anos aí de parceria, né? A Ramp Move. E eu quero começar aqui, vamos começar pelo começo, né? Vamos começar pela jornada aí, né? Da Ana na moda. Então, a primeira pergunta, quando você olha para trás, ali você vê que a moda, ela sempre teve, talvez, assim, na sua vida, né? E o que eu quero te fazer de pergunta é, o que te encantou desde o início e se a moda, ela sempre foi uma opção na tua carreira, desde o começo ali? A moda, na verdade, ela sempre foi a única opção. Eu falo que se eu tivesse que ter feito outro curso, outra faculdade, eu não sei o que eu faria. Hoje, na verdade, talvez eu faria marketing também, porque dá tudo ali muito ligado, mas na época eu não tinha outra opção, nunca foi outra opção. E a moda, eu sempre vivi isso desde muito pequena. Então, assim, eu sempre gostei de mexer com tecido, com aviamento, com bordado. A minha mãe e a minha avó tinham máquinas de costura, então eu sempre aprendi a costurar muito cedo, então eu sei costurar. Então, foi ali que eu já comecei a viver esses processos, a conhecer um pouquinho desse universo da moda. É que hoje a gente fala sobre moda e, assim, envolve muito mais coisa, né? Envolve confecção, envolve comunicação. Hoje é muito diferente. Mas na infância eu via moda como bordado, cortar, costurar. Então era tudo algo muito legal. Eu sempre gostei dessa parte criativa, de mexer ali com tecido. E o que eu mais gostava de fazer era fazer roupinha pra Barbie. Então ali eu já colocava minha criatividade, já me via estilista lá na frente. Então, assim, desde muito pequeno eu sempre tive contato com isso. E nunca teve outra opção. Sempre foi moda. Que legal. E isso é legal porque...
a gente vê a galera muitas vezes em dúvida no que vai fazer, né? Uhum. Tipo, é difícil. Olha só pra você ver. Eu falo porque, pra mim, o marketing nem sempre foi a primeira opção, né? Então, eu não tinha o vislumbre do que eu ia fazer. Tipo, eu acho muito legal quando existe uma história onde parece que tá desde a essência ali, né? Da infância. E aí a gente vê também que um pouco talvez é por conta da mãe, da avó, né? Que ensinou você de alguma forma, desde né? pequena, já vinha vivendo isso, né? Eu falo que isso tem dois caminhos. Ou a pessoa já nasce sabendo o que quer ali, porque já viveu isso. Ou às vezes é muito novo para decidir também quando sai da escola e já decidir de cara, né? Então são esses dois caminhos que tem. Exatamente. Ou você tem muita certeza, ou talvez você vai passar por alguns caminhos para depois se encontrar em alguma área, né? Mas o meu eu sempre tive muita certeza do que era. Cara, isso é muito legal. E até assim, na sua trajetória, falando de trajetória mesmo, antes ali da Move, você trabalhou em alguns outros lugares e assim, o que isso trouxe para você talvez de experiência? Porque eu falo, tem muita gente que vai ouvir a gente aqui que talvez tenha um sonho de empreender, né? E que muitas vezes a pessoa acha que a ideia do empreendimento tem que começar pelo teu negócio, né? E não que ela deveria talvez olhar e trabalhar no empreendimento de outra pessoa para entender, mas assim, no geral, os lugares onde você passou te trouxe um know-how, né, em relação a isso? Eu falo assim que eu acho que é muito difícil a pessoa sair da faculdade, seja qualquer curso que for, e já abrir o seu negócio. Porque, assim, a faculdade, eu falo por moda, né? Que foi o que eu fiz. É muito diferente. Tudo que eu aprendi na faculdade, do chão de fábrica, tipo, da realidade ali. Então, assim, a gente aprende muita coisa, né? Que a gente vai levar pra vida inteira, a formação. Mas a realidade da prática é muito diferente. Então, eu falo assim, que os lugares que eu trabalhei, eu acho que eu aprendi mais até do que a faculdade em si. Sim. Então, assim, eu acho muito difícil você sair e já abrir um negócio sem ter a experiência ali da prática de como tudo funciona, né? Eu trabalhei em 2 empresas. Desde que eu comecei a faculdade, eu já entrei fazer estágio em uma empresa. Então, assim, desde muito cedo eu já tive o contato de como tudo funcionava, no ramo da moda mesmo. Isso, no ramo da moda, sempre ali. Então, assim, por eu ter decidido já o que eu queria fazer de faculdade, eu estava 1 ano adiantada na escola, então eu saí da escola, já entrei na faculdade, já comecei a trabalhar. Então, por isso que eu acho que eu acumulei experiência, assim, realmente na prática, né? Legal. Então, uma das empresas que eu trabalhei, a primeira, era moda infantil. Então, assim, eu conheci um pouquinho de cada universo, sabe? Para construir a Move hoje. E era uma empresa muito grande e muito setorizada. Então, era assim, tinha todos os setores, era uma empresa bem grande, assim, era lindo, tudo separadinho. Tinha o setor de estilo, o setor de modelagem, o setor... E lá eu não tinha ainda o desejo de empreender, porque eu achava que aquilo era muito fora da minha realidade. Porque era algo muito grande, muito estruturado. Mas foi ali que eu aprendi muita coisa mesmo, carreguei muita bagagem dali. E eu saí de lá um pouquinho antes de me formar. Então eu fiquei bastante tempo lá, consegui aprender um pouquinho sobre tudo na prática. E mais uma vez eu reforço, totalmente diferente da faculdade. Se eu tivesse saído da faculdade e tentado empreender, talvez não teria dado certo. Acho que não teria nem saído do papel, talvez. Então, toda a experiência que eu tive ali, mas eu não pensava em empreender. Até então, era só acumulando experiências mesmo, criando ali coisas da minha área. Esse público infantil, né? Achei muito legal também, porque foi já de cara o que eu aprendi. E aí, eu saí desse lugar para ir para uma empresa de moda feminina. E lá foi onde realmente eu consegui entender um pouco de tudo para concretizar a Move, porque lá era uma empresa totalmente diferente, era uma empresa que tudo era terceirizado. Então, assim, lá eu tive contato com fornecedores, eu entendi como funcionava essa outra parte, e ali eu falei, não, agora dá para empreender, nesse formato dá. Então, assim, às vezes nem é legal a gente ficar se comparando com tudo que a gente vê na internet, porque não existe só uma realidade, né? Existem vários formatos de tudo. Então, nessa empresa eu consegui entender como funcionava, mas até então também não tinha a ideia de empreender só trabalhando. E assim, eu sempre dei a minha vida em todos os trabalhos que eu tive. Eu literalmente vestia a camisa e fazia além do esperado e trabalhava até 8, 10 da noite. Eu realmente me dedicava porque eu sempre tive muita curiosidade. E eu acho que ser curioso pro lado bom, a gente acumula experiência, porque a gente quer saber, a gente vai atrás. Então, isso acho que me fez... ter também essa bagagem de poder criar a Move. Então, ali eu tive contato com tudo isso e ali eu falei, não, realmente agora dá. Então, eu aprendi, assim, 2 mundos diferentes. Sim. Algo muito grande, totalmente estruturado e algo ali que era terceirizado, não tinha vínculo nenhum com a empresa. Então, eu falei, não, aqui é
é uma oportunidade. Sim. Então, na verdade, tudo que eu aprendi em todos os lugares, a gente sai juntando, né? Um detalhezinho de cada Sim. coisa para poder construir. É os grãos de areia, Os né? grãos de areia. Então, isso é muito importante, assim. E eu também sou do time, falando de movimento, eu sou do time de estar em movimento o tempo todo, né? Então, assim, eu converso com muita gente e até, assim, até às vezes com um adolescente, com um jovem que sai da faculdade e fala assim, nossa, mas eu não sei o que eu vou fazer e tal. Assim, esteja em lugares, seja sempre fazendo alguma coisa, que uma hora você vai vislumbrar e falar assim, tipo, é isso aqui que eu quero fazer pra minha vida inteira e, Sim. tipo, você começa... Porque não é uma ideia pronta, né? Não. Se fosse, tudo bem, né? Por exemplo, você teve no teu coração que era a moda que você queria seguir, né? Mas a partir de você trabalhar também para outra pessoa, você conseguiu vislumbrar um empreendimento do teu próprio negócio, né? E vamos falar também, né, assim, já falando da Move, né? Você falou que você não era sempre você ter vontade de empreender, né? Mas qual que foi o exato momento, assim, que você e o Hudson decidiram criar a Move? Vocês falaram assim, não, acho que agora é o momento, vamos cair para dentro. Como que foi tudo isso, né? Para você, essa mudança aí de jornada? Na verdade, assim, desde que eu me formei, eu sempre tive vontade de ter alguma coisa pra mim, mas no sentido, assim, de poder trabalhar com liberdade. Liberdade de criação. Por exemplo, eu tenho uma ideia de uma ação, eu poder ir lá e executar sem precisar da autorização de alguém. Ou, por exemplo, uma peça, um produto, eu desenhei aquilo lá. Eu não precisar da aprovação de outra pessoa. Porque o que acontece dentro da empresa, a gente fica limitado. Então, tudo ali a gente precisa passar pela aprovação de quem tá acima. E a gente que é criativo, que trabalha com essa parte de desenvolvimento, de criação, às vezes a gente já pensa lá na frente. Então, assim, eu tô lançando esse produto, mas eu já tô pensando na venda, na comunicação dele. E talvez a pessoa que tá ali aprovando o produto não pensa nisso. Só vê o desenho em si e fala, não gostei. Então, assim, eu sempre tive a vontade de trabalhar com liberdade. Então, era isso. Então, era ter a liberdade de criar, de desenvolver estratégia e tudo. Então, essa era o que eu gostava. É um perfil executivo isso. mesmo, né? O perfil de desenvolvimento criativo ali, né? Mas o perfil de gestão, de querer empreender, daquela sede, eu nunca tive. Na verdade, eu trabalhei muito nas empresas que eu trabalhei. E nessa última, inclusive, eu estava trabalhando demais. E aí o Hudson falou, não, mas tudo que você está fazendo aí, você pode fazer para nós, na nossa empresa, né? Então, ele entrou ali com um olhar de gestão, empresário, já vivendo tudo aquilo, já sabia como funcionava. Então, acho que ele viu uma oportunidade. Ele falou, não, ela tá trabalhando tanto assim, se dedicando, vamos fazer isso em conjunto. Então, para algo que dê retorno para nós, né? Que a gente possa escalar, que possa crescer. Então, aí juntou essa parte da minha criação, de querer criar com liberdade, e a dele de empreender. Então, ele falou, não, vamos embora, vamos junto. Colocar as energias naquilo que é de vocês, né? Sim. E típico do empreendedor, né? E vai vendo oportunidades, né? E vai colocando ali parâmetros para que isso aconteça. Isso é muito legal, né? Assim, e por que do nicho de moda feminina esportiva? Porque, assim, vamos colocar aqui dentro da moda, são vários nichos, mas por que desse nicho específico? Tem alguma coisa, familiaridade, não sei? Ou era uma necessidade que você viu no mercado? Então, quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu tinha muita vontade de criar moda feminina, que era o que eu já criava lá, né? Que seria moda casual. E aí, até então, a nossa primeira ideia era essa, a primeira alternativa. E aí, eu estava fazendo a pós-graduação de Fashion Business, de negócios de moda, e a gente estava estudando muito sobre nicho de mercado. E aí, eu levei esse tema para o Hudson, falei, olha, a gente pode pensar um pouco melhor, porque no momento que o mercado estava, era muito difícil concorrer com o que já tinha no mercado, nesse nicho de moda feminina. E até porque surgiu São Paulo também, né? Então, assim, São Paulo eu falo que é igual um fast fashion, a moda ali é muito rápida. Então, é muito difícil você, que tem uma empresa, conseguir acompanhar as tendências ali do jeito que São Paulo acompanha. Então, eu falei, não, aí não vai dar, porque às vezes a gente tá comprando um tecido para lançar algo lá em dezembro, porque quem produz é algo muito antecipado, assim, né? A gente trabalha com um calendário bem diferente de quem compra pronto. E aí, às vezes, a gente tá planejando, comprando um tecido e São Paulo já tá lançando aquilo. Falei, não, então não dá, porque é muito difícil acompanhar o mercado desse jeito, isso não é... E aí, a gente já tirou de cogitação e começamos a pensar em um novo mercado e tudo. E aí, eu tava estudando sobre nicho na pós, e aí a gente viu uma dificuldade aqui em Cianorte nessa questão do esportivo, porque assim, aqui tinham muitas lojas que vendiam produtos já muito bem estabelecidos no mercado, Nike, Adidas e outras marcas grandes.
E aí eu comecei a me ver como consumidora. Eu falei, olha, realmente, não tem um produto que eu consigo consumir aqui, que é local, mas que tenha a mesma qualidade, que tenha a mesma proporção de uma marca grande, mas que seja daqui. E com valor, né, acessível para quem quer consumir isso aqui. E aí eu levei pro Hudson, a gente conversou bastante, ele falou, não, realmente, eu acho que é isso. E isso até foi antes da pandemia, então assim, também não tinha vindo aquela parte do mundo saudável, tava começando a entrar tudo isso, né? Mas foi por esse motivo, eu falo que eu vejo muita gente falar, eu abri isso porque eu era apaixonada por isso. Não, o nosso foi mais por nicho de mercado mesmo, porque a gente conseguiu estudar bastante tempo para lançar a Move, então a gente conseguiu estruturar vários pilares antes de lançar. Foi uma escolha inteligente, né? Foi. O que isso é importante também, né? Eu acho que nesse ramo é preciso olhar para o mercado de uma forma inteligente, né? Que o produto, ele exige de você que você tenha ali um volume, né? Para que você possa vender e que esse volume te dê margem. Sim. E para te dar margem, você tem que estar num nicho que ele vai te trazer um retorno legal, porque senão você não consegue se manter no mercado. Sim. Então, é legal falar assim a respeito dessa escolha, porque antes mesmo de você abrir um negócio, é importante que você olhe para o mercado. A gente fala muito assim do marketing, né? A respeito da dor, né? Você trabalhar em cima da dor para poder vender, né? E quando você cria realmente um produto que ele traz uma peculiaridade legal para o teu cliente, um entregável legal, aí você consegue suprir uma dor que fez com que vocês permanecessem no mercado até hoje, né? E assim, até falando de mercado, a gente começou falando que no comecinho lá era um quarto, né? Pequeno, né? E o que você lembra, assim, dos primeiros passos, assim, da operação? Como que foi talvez suas primeiras vendas? E é engraçado falar, voltando ali rapidinho no nicho de mercado, que muita gente próximo da gente falou assim, nossa, mas fitness, né? Não, por que vocês vão por aqui? E a gente já tava olhando lá na frente, a gente falou, não. E aí hoje, né, com o crescimento que isso teve, a gente reforça mais ainda que não, deu certo, era realmente isso que precisava ser. Porque como era antes da pandemia, a gente tinha uma visão, mas depois da pandemia teve um aumento muito grande, né? Por esse lifestyle saudável, esse estilo de vida, em busca da saúde, do movimento. Então a gente já tava vendo essa dor lá atrás e que se a gente talvez não tivesse feito isso lá atrás, outras pessoas teriam feito, né? E passado na frente. Porque realmente era uma dor daqui e que hoje se tornou, assim, um mercado muito grande, que a gente consegue explorar bastante, né? Mas falando ali da parte de operação, então quando a gente decidiu ali fazer tudo, né? A gente pensou como começar. Acho que é o principal. E agora? É o primeiro o que a gente faz? Meu Deus. E aí a gente já tinha tudo muito bem estruturado, como eu falei, porque a gente estruturou tudo antes da pandemia, né? Aí veio a pandemia, 2020 ali, acho que foi no início, né? A gente deu uma pausa, a gente já queria lançar em 2020, a ideia era lançar a marca em 2020. Mas como veio a pandemia, a gente pausou e começou a estudar mais ainda e a estruturar. Então, assim, a pandemia foi um momento muito difícil, mas pensando pelo nosso lado de negócio, para nós foi um momento bom que a gente conseguiu parar e falar, não, precisamos trabalhar mais, estudar mais em cima desse projeto para fazer acontecer. Não é só soltar aqui e vamos ver o que dá, não é assim, né? Então foi muito bom para isso, a gente conseguiu se preparar muito mais. Eu lembro até que eu falei a gente sentou para conversar, né, e tal, falando de investimento. Aí o Hudson falou, quanto que a gente precisa para lançar a marca no mercado? E aí eu falei, olha, a gente precisa de tanto. Para lançar ali umas 2, 3 coleções e depois a gente começar a reinvestir. E esse valor não deu nem pra primeira coleção. Nossa. Na hora que a gente começou a comprar tecido, já foi acabando e já foi. Sempre assim, né? Desse jeito. Mas deu certo. E aí a gente acabou montando, então, o office ali num quarto de visitas que minha mãe tinha. E a gente tinha as 20 prateleiras, as 20 tocas que eu falo, uma mesa. E uma mesa, assim, com computador ali e tal. E tudo acontecia ali dentro. Então, como a nossa produção era terceirizada, então ali é onde eu desenvolvia tudo. A gente atendia representante em casa, fazia os desenhos, mandava. E aí a gente foi preparando tudo até o dia do lançamento, né? A gente lançou a marca dia 5 de maio de 2021. Então, até esse lançamento, tudo foi acontecendo ali por trás, né? E as primeiras vendas, assim, que eu me lembro, que eu falo que é um trabalho de formiguinha, né? Tem hora que eu paro pra pensar e falo, meu Deus, como que a Move chegou onde ela é hoje? Daí eu falo, não, foi um trabalho de formiguinha, dia após dia, detalhe por detalhe. E pra lançar a marca, eu lembro que eu peguei uma listagem, assim, de nomes que eu tinha no meu WhatsApp, eu lancei o site no ar e falei, pronto, e agora? Fiquei esperando, né? Como se fosse entrar um monte de pedido. Eu falei, não é assim.
Aí eu peguei o WhatsApp e fui mandando mensagem um por um. Olha, fulano, é a Ana. Tô abrindo uma marca assim, assim, assado. Queria te apresentar meu produto. Posso te mandar um condicional sem compromisso pra você conhecer? Sem compromisso. Sem compromisso. E as pessoas tinham vergonha de falar não. Então, às vezes, aceitava ali por educação, sabe? Então, falava, pode mandar. Às vezes, a pessoa nem queria, nem tinha interesse, mas aceitava ali por educação. Sim. E isso foi um trabalho de formiguinha, que fez a Move se fortalecer no formato de condicional, né? Que é até ter o showroom era 100% do nosso formato de vendas. Sim. Então foi isso, um trabalho de formiguinha, assim. Mensagem um por um. E uma coisa que o Hudson sempre falava, né? Que a gente tinha que... Por mais que a gente queria chegar muito longe, a gente quer chegar muito longe, a gente tinha que agir com cabeça de marca pequena, porque a gente estava começando. Então, não dava para eu lançar o site e ficar esperando, entrar 1000 pedidos lá como se eu fosse... Correr atrás do cliente. Então assim, não dá. Tem que ir atrás, tem que buscar, tem que fazer. E às vezes a gente tem receio, né? A gente quer falar, não, lancei a marca, eu quero que as pessoas procurem e tal, mas a gente nunca teve essa questão de ego, a gente sempre foi atrás e buscou, estava onde o cliente estava, então a gente sempre fez esse trabalho minucioso mesmo, para poder crescer mesmo. Isso é muito interessante, assim, a gente fala que a venda ela é construída, né? É lógico que a partir do momento que você começa a construir um empilhamento de consciência, que a gente fala assim, de marca, o cliente começa a vir até você. Né? Mas a venda feita, ela sempre vai existir, né? E no começo não tem como, no começo você tem que realmente ir atrás, né? Então, é uma das coisas que eu sempre gosto de ressaltar, né? A venda, ela sempre vai ser construída a partir do momento que você começa a colocar o teu, igual você falou, o teu produto na ambiência correta para que você possa vender. E, às vezes, essa ambiência é a sua rede de contato no início. Às vezes não, né? No início é tipo o seu amigo. As pessoas que você conhece, né? Ali. E isso é muito legal, né? Porque você constrói uma ideia de vendedor, né? Eu falo assim que todo empresário, acho que a principal função dele primeiro é vendedor, né? Então, você vai construir isso, né? Vai construindo isso na mente, né? De que a venda ela tem que ser sempre construída e a partir daí, a gente vai falar também sobre marketing, é claro, né? A partir daí você começa a, depois de um tempo, introduzir ferramentas que vão fazer com que essa venda ela acelere, né? E vamos falar de um assunto legal aqui, vamos falar sobre o tema de empreender em casal, eu acho muito massa isso, tá? E eu quero fazer uma pergunta aqui, ó. Vocês são um casal muito empreendedor e eu acho isso sensacional. E como que é dividir a vida profissional? Essa pergunta é polêmica, hein? Como que é dividir a vida pessoal e profissional, né? E como que vocês conciliam, né, tudo isso? A gente é sócios em tudo, né? Na empresa, na vida, em casa. Então, assim, no começo foi muito difícil, porque a gente queria os dois lidar com tudo da empresa. Então, assim, os dois queriam estar ligado em tudo e dar palpite em tudo e aí, no começo, era muito difícil porque conflitavam as ideias. Então, assim, eu sou da área criativa, ele é da área de gestão, de financeiro. Então, aí a gente já vê um conflito, porque eu já sou ideia 24 horas, vamos fazer isso e tal. E ele já é o do boleto, do contas pra pagar. Então, às vezes, eu venho e falo, não, tô com uma ideia assim, assim, assado. Ele, não, mas espera aí, né? Vamos ver como que tá. Boa, né? É o equilíbrio. Eu acho que tem que ser assim. Então, assim, a gente sofreu um pouquinho no começo, porque daí a gente acabava levando os problemas ali pra casa, né? Então, tinha que resolver, o negócio, né? Não era o sócio. Então, às vezes, a gente tinha um conflito ali na questão do trabalho e levava para casa, e aí isso se estendia, então a gente falou, não, a gente precisa estruturar isso aqui melhor, né? Melhorar essa sociedade. Então, a gente entendeu o que cada um faz de melhor. Então, não, a minha parte é desenvolvimento e criação, então é isso aqui que eu vou cuidar e é aqui que é a área que eu domino. Não, a sua é gestão financeira, é cuidar de toda a parte empresarial ali, que é o que faz a empresa funcionar, né? Não, então você vai cuidar disso aqui. E depois disso as coisas começaram a fluir muito melhor, porque daí cada um sabe até onde pode ir. Legal. E aí eu sei no que eu preciso da opinião dele para tomar certas decisões, ele sabe no que ele precisa de mim, e ele sabe o que ele pode decidir sozinho e eu também sei. Então aí a gente conseguiu fazer as coisas fluírem com muito mais paciência, com muito mais sabedoria, na verdade, né? Acho que essa é a palavra. Boa, e isso é muito legal, né? Eu coloquei exatamente essa pergunta porque existem muitos casais que sonham em empreender, né? E que não só podem como devem. Então, tá aqui,
né, uma prova de que sim, dá para empreender, né, e isso é muito legal, tá? Parabéns por isso, né, e é uma construção constante, é óbvio, né, a gente sabe que é uma construção constante, e tem aí as vantagens, né, o Hudson já como empresário também, né, em outros ramos, tem a sua parcela de entender, nós somos em 4 sócios, né, então olha que loucura, eu, Felipe, o Thiago e o William, né, e é assim, né? Independente né? Se é num relacionamento ou não, a sociedade ela sempre vai ter pontos de conflito. Ela já é um relacionamento, né? Exatamente. E a gente saber posicionar ali, se posicionar da maneira certa, e eu falo que é uma das coisas que nos fizeram crescer também. Eu tenho certeza que é uma das coisas que fizeram vocês crescerem. Tava falando com o Felipe e eu tô lendo um livro que chama Essencialismo, vou até aproveitar para indicar esse livro. E nesse livro ele tem uma dinâmica ali que ele fala a respeito da gente colocar as nossas forças naquilo que a gente mais sabe fazer de bom, né? E eu vinha compartilhando com os meninos a respeito disso, que a ideia de você construir, de colocar setores, eu acho que é isso, de colocar setores e colocar um líder para cada setor, faz o negócio crescer muito rápido. Faz. Né? Porque daí você não fica... E no começo é comum, tipo assim, não tem como, com a gente foi a mesma coisa. Você quer dar conta de tudo, a ideia de você querer segurar tudo com as próprias mãos. E acho que pro empreendedor, no geral, a maior desafio assim, de você empreender é você delegar. Cara, como é difícil isso. Mas chega um momento que você fala assim, não, ou eu faço isso, ou eu fico doido, né? Ou o negócio não vai andar. Então, acho que esse pilar é importante de entender as funções, delegar as funções e deixar com que o negócio fale por si, né? A gente entende o que a gente faz de melhor e o que não é tão bom a gente delega. Senão a gente fica gastando ali energia em cima de algo que às vezes a gente vai gastar muito tempo para fazer. E se tem alguém ali, um líder, para cuidar daquilo, que vai executar muito mais rápido, a gente gasta energia com o que a gente já faz bem feito, né? O que precisa ser a gente. Exatamente. Bom, muito bom. Agora, vamos lá. Vamos falar de alguns desafios e virada de jogo aí. Você falou que a pandemia ela pausou o sonho por um tempo, então isso é legal também falar, porque às vezes tipo, Deus dá uma ideia pra gente e aí a gente fala assim, nossa, mas eu queria isso pra agora. Mas ele te faz vislumbrar antes, né? E aí veio a tal da pandemia, que foi o terror aí de muita gente, de todo mundo, né? E assim, tivemos que nos reinventar em relação a isso. E como que vocês mantiveram assim, esse foco, né? Porque você comentou que foi estudar, mas ainda era algo que era só o papel, né? Só uma ideia, né, ainda. Daí sim, a dúvida, meu Deus, quando vai acabar? O que fez vocês manterem o foco, assim, não desistir? Na verdade, quando surgiu a pandemia, a gente já estava querendo praticamente lançar ali no mercado. Então, assustou bastante, por conta de tudo, claro, não só disso de negócios, né, mas da saúde, enfim. E ficou tudo muito instável, então ninguém sabia o que ia vir depois, né? Ninguém sabia o que ia ser o próximo mês, o próximo dia, a próxima semana. Então a gente falou, não, segura, vamos viver aqui agora, vamos ver, até porque aí a gente teve o isolamento, né, que fechou, fui trabalhar de home office, então a gente ficou em casa, então era algo que assustou bastante, assim. Então a gente falou, não, fora de cogitação agora, vamos entender como vai ser, principalmente para entender o mercado, né, na questão financeira e tudo, saber como que ia ser dali para frente. E aí começou a surgir uma moda, assim, muito forte da questão de roupas confortáveis para ficar em casa. Que começou a surgir, muitas empresas se adequaram até o mercado para poder continuar de pé fazendo esse tipo de produto, que era conjuntos confortáveis, roupas ali que você conseguia usar em casa e às vezes ir para o mercado. Então ali a gente começou a reacender de novo. Falou, não vai acabar, não tem como acabar. Então a gente foi vendo que cada vez mais se encaixava dentro do nicho que a gente tinha escolhido. Então a gente falou, não, vamos continuar trabalhando nisso aqui no off até conseguir reestruturar. Então a gente foi trabalhando, entendendo melhor o mercado, estudando sobre tecido, sobre fornecedor, sobre modelagem, estudando um pouquinho de todos os processos que a gente precisava para poder lançar. E isso foi 2020. Aí 2021 a gente resolveu, falou, não, agora tá na hora, vamos colocar. E eu tive um emprego muito estável. Então, assim, eu não queria abrir mão daquilo lá também. Falei, não, vou continuar aqui até aqui dar certo. Desafio, né? E aí a gente tentou fazer dessa forma, eu tentei continuar lá. E
colocar a Move para rodar, mas aí começou a ter muito conflito, eu não estava conseguindo lidar com as duas coisas, não estava conseguindo fazer as coisas da Move rodar da forma que deveria. Então, às vezes eu precisava atender um representante de tecido, eu conversava com ele no meu horário de almoço. Aí ele baixava lá onde eu trabalhava para poder me atender. Então, assim, começou a não ter essa separação. E aí a gente entendeu que realmente não ia dar certo. Se a gente quisesse tirar aquilo do papel, é o que eu precisaria me dedicar ali 200%. Focar 100%. Não, né? 200%. E até foi uma decisão, assim, muito difícil para mim, porque eu tinha um emprego estável financeiramente, estável na profissão. Então, para mim, tava tudo muito bem. É o que você sempre sonhou, né? Era o que eu sempre sonhei. Você tava na área, né? E eu tinha muito medo, né? Como assim? Vou deixar um emprego totalmente estável pra... Era o receio. E aí veio lá do empreendedor do Hudson e falou, deixa comigo, vai. Só vamos e o resto eu resolvo. Vou na retaguarda, né? Legal. Então, assim, eu falo que a gente é o equilíbrio perfeito na sociedade também. Além de cada um cuidar da sua área, eu sou um pouco mais emoção e ele é razão. Então, a gente se equilibra. Ele é o vamos embora e eu sou um pouco pé no chão. E é bom ser assim, né? Se fosse os dois pé no chão, não sairia do lugar. Tem que ter, isso é importante. Se fosse os dois muito pra frente, talvez correria muitos riscos sem necessidade, né? Então, aí ele falou, não, agora é a hora, pode ir que deixa o resto comigo. Eu falei, então vamos. E estamos aí até hoje, foi o que deu certo. Que legal. Bom, e assim, ó, na sua opinião, né? Tem um jeito certo de iniciar o negócio? Tem que ser assim mesmo. Porque o pessoal acha que é um negócio muito bonito, né? Vem o manual pronto. Nossa, é redondinho, você faz assim, né? Aí você acha que tem, pela sua experiência, existe um jeito certo? Se tiver alguém ouvindo a gente agora aqui e tá assim, ó, por aqui para começar a empreender, qual que é a dica que você daria aí? Olha, na verdade, as pessoas acham realmente, eu também tinha essa ideia, que vinha uma receita pronta, ó, começa por aqui, com passo a passo, não é assim. Eu acho que o principal é a gente entender o que a gente quer fazer. Não, então eu vou para um nicho de marketing, eu vou para um nicho, tá. Então a gente vai estudar sobre aquilo, eu acho que as pessoas hoje... É que, na verdade, a internet normaliza muito as coisas, romantiza muito, essa é a palavra, Exatamente. né? Então, a gente vê muitas coisas, tem que arriscar, começa e vai, que dá certo. E não é assim, a gente sabe que precisa de uma estratégia por trás. Né? Um fundamento. Então, eu acho que a preparação é o principal. Se você quer sair do lugar, se você quer empreender, eu acho que estude, se dedique nisso e depois dê o primeiro passo. Mas, assim, nunca de cara. Tem muita gente que é tipo, larguei tudo hoje, vou começar amanhã. Não é, até porque, assim, se você vai começar amanhã, até o seu negócio rodar e te trazer um retorno financeiro, vai muito tempo, né? Exatamente. Então, assim, não dá pra ser algo muito no susto. Eu acho que planejar e estudar sobre o que você quer fazer é a principal dica. Eu acho que é o pilar para qualquer negócio. Eu concordo. Eu acho que tem que ter uma base, né? Tem. Sim, Deus é um Deus de milagre, mas também né, não dá pra jogar tudo pra ele e falar assim, não, ele vai ajuda, lá. né? Mas também não dá pra, né, 100%. Exatamente. Não tem como. Então, você tem que exige construir... um pouco de esforço da nossa parte, né? Exatamente. E, ó, a gente teve agora na inauguração, né, que rolou aí do showroom. E você acha que isso foi uma das viradas de chave também para a Move? Como que está sendo esse novo tempo ali para a Move agora com o showroom? Então, na verdade, outra dificuldade que a gente teve foi um pouco antes de abrir o showroom, que a gente viu que a gente estava num nível que ou a gente dava o próximo passo ou a gente continuava naquilo ali. A gente falou, não, então peraí, o que a gente quer? A gente quer continuar assim? Não, mas assim a gente não vai escalar da forma que a gente quer também. Porque a Move começou, ela era só condicional, né? Tinha o site... Então, a gente tinha ali o site que alcançava outras cidades, mas o foco local aqui era condicional. E as pessoas, às vezes, algumas pessoas não davam tanta credibilidade para a marca quando era desse formato, porque era praticamente algo mais offline, né? Elas não tinham o contato direto ali. Sim. Então, algumas pessoas acabam que não valorizavam tanto, não colocavam tanta fé, achavam que era algo, qualquer coisa. Então, a gente chegou num nível que a gente falou, então agora a gente precisa dar o próximo passo. E aí entra mais uma vez a questão de vamos embora, esse. E aí a gente começou a estruturar o ponto físico. E aí falando disso, né, que Deus é o Deus de milagres, a gente pedia muito um espaço que fosse o que a gente precisasse. Porque não era só o showroom, a gente tinha a parte do office atrás, né, a parte do escritório. Então a gente precisava de algumas salas para poder setorizar tudo, deixar tudo muito bem organizado. Então a gente pedia muito para Deus colocar um ponto. A gente ia ver algumas coisas e quando chegava lá, falava, não é isso. Aí desanimava. Daí a gente pensava, meu Deus, será que não é pra ser? A gente se questiona, né? Mas Deus já tinha os planos dele. E aí a gente viu o lugar que é hoje, a gente olhou e falou, é aqui. A gente visualizou e falou, é aqui. É aqui que vai ser. Claro que passou por uma reforma, né, gigantesca, mas a gente falou, não, esse é o lugar, é aqui.
E, assim, o ponto físico para nós foi uma virada de chave na Move. Trouxe algo, assim, totalmente novo. Algumas pessoas falam que o físico ainda vai morrer, que vai tudo pro digital, tudo pro online, mas eu falo totalmente ao contrário. Que o online, ele tem o seu espaço, ele vai crescer, mas o físico nunca vai deixar de existir. Não tem como. Esse aquecimento que a gente tem, né? Esse contato direto com o cliente, as ações que a gente consegue fazer ali, as conexões que a gente consegue criar, não tem como acabar isso. Não tem como levar isso pro digital. Então, assim, por mais que a gente tente levar a experiência ali no digital, no online, para que seja uma experiência tão boa quanto a presencial, nunca vai chegar igual, né? Porque tem coisas que é só presencial, não tem como. Só o relacionamento pessoal. Só o relacionamento, né? Você estando ali com o cliente, dia a dia, e cultivando aquilo ali. Né? Então, assim, o ponto físico para nós foi uma virada de chave muito grande, que, assim, chegou até onde a gente talvez não imaginasse tanto. Então, assim, nós temos percebido a cada mês que passa, o crescimento é absurdo. Ainda mais, assim, como vocês têm um público local muito bom, né? Uma galera aqui, a galera de Cianorte gosta muito de esporte, né? Então a gente está numa cidade que abraça isso, né? E vocês criaram algo legal. Acho que até o próprio nome, né, da marca. Eu e o Felipe estavam falando agora há pouco sobre branding, né? Sobre construção de marca. O nome, ele é muito sugestivo, né? Ele já fala de movimento, enfim. É um nome bacana e vocês conseguiram criar isso. Então, assim, quando você vem para um negócio local que ele tem essa característica de ter movimento, de ter comunidade, aí é muito legal você realmente construir algo sólido. E eu acredito assim, né? O ponto físico, ele é algo que mostra grandeza, né? É percepção de valor. Eu sempre falo assim, ó, tudo que a gente compra, desde uma roupa até um carro, um sapato, tudo é percepção de valor. Então, primeiro a gente percebe o valor e depois a gente paga por isso. E nessa percepção de valor, a ideia de você ter um ponto físico, ela traz isso também. Ela traz um empilhamento de consciência um pouco maior. E eu vou fazer uma pergunta assim, ó. Você acha que ou até a ideia de você ter um ponto físico aumentou também o ticket do teu produto? Sim. Tudo, né? Na verdade, assim, o ponto físico, na verdade, ele concretizou tudo aquilo que a gente já vinha criando na marca. Então, assim, a gente criava ali uma marca, o branding da marca, o posicionamento, o valor de marca, mas era tudo, não ilusório que eu falo, mas era tudo, assim, intocável, né? Então, a gente falava muito sobre isso, a gente tem intangível, essa é a palavra. Então, quando a gente conseguiu abrir o físico, a gente conseguiu concretizar tudo isso. Então, ali a gente conseguiu realmente falar, não, é assim. Então, teve muitas pessoas que talvez não acreditavam muito na marca e começou a consumir, porque falou, não, agora realmente é uma marca de verdade. E trouxe um público muito novo também. Público que gosta do físico, entendeu? A gente tem o condicional, ainda continua muito forte, mas o físico ali, tem muita gente que vai até lá, que quer ter essa experiência, de quer ir, quer conversar, quer tomar um café. Então, assim, a gente entendeu que o nosso público precisava daquilo ali. E assim, a gente quer até os nossos próximos planos, já estou antecipando, a gente já quer aumentar o nosso espaço, porque assim, realmente aumentou muito a cartela de clientes, o fluxo de pessoas ali no showroom. Perfeito. E a cada dia que vai passando, isso vai aumentando e vai gerando mais desejo. Então, assim, é aquele efeito manada, né? Onde um tá indo, todo mundo quer ir. Então, assim, mudou muito. Nossa, foi uma virada de chave, assim, para nós. E que talvez a gente não imaginava que seria tanto. Por escutar tanto sobre o online, né? O foco é online. A gente sempre escuta muito isso hoje na internet. Que, tipo assim, vocês começaram de alguma forma, sim, no online, né? Porque daí, desde o começo, usa o Instagram ali para ter a ideia do portfólio. Mas vocês trouxeram também algo para o físico. E assim, a gente gosta muito dessa junção. E, por exemplo, é por isso que a gente tem também um podcast. Sim. Porque faz sentido você ter uma estrutura para receber, porque você pega do físico e você leva para o online. Aí você tem uma junção perfeita, né? E assim, ó, vamos... Já que nós estamos falando aqui, né, de online, no físico, vamos trabalhar aqui uma ideia de estratégia, de crescimento, né? Mas aqui, ó, antes disso, como que vocês... Acho que foi o ponto principal de vocês criarem essa ideia do movimento, porque quem está aqui em Cianorte sabe que realmente a Move ela tem um movimento de mulheres ali, né? Conta um pouco pro pessoal assim, sobre isso. Eu tenho certeza que tem mulheres aqui que faz parte desse grupo, né? Da nossa comunidade. Da comunidade Move, né? Então,
Fala um pouco disso e como que você conseguiu construir isso ao longo do tempo. Qual que foi as viradinhas de chave? Nossa comunidade Mulheres em Movimento, esse é o nome. E na verdade, assim, a nossa comunidade, ela é o quê? Ela é nossas clientes, mas elas se tornaram uma comunidade. Porque a gente queria, assim, entregar algo além do que o produto. Então, assim, a gente tem várias lojas, várias marcas entregando produto ali o tempo todo. Então, o que eu posso fazer de diferente para o meu público? Como eu posso fazer ele se sentir valorizado? Fazer essa mulher se sentir pertencente àquele ambiente, àquela marca, aquele produto. Então, assim, não é só eu vender o produto, oferecer. Preciso oferecer algo além. E foi aí que a gente conseguiu, com pequenas ações e criando a comunidade. Hoje ela é muito fortalecida. Então, assim, a gente tem a nossa comunidade fiel ali. Sim. E a gente ainda brinca. Para qualquer pessoa que a gente perguntar, como que é o nome da nossa comunidade? Comunidade Mulheres em Movimento. Porque é o nosso lema. Elas se sentem pertencentes à marca. Legal. Então, assim, tudo começou com a ideia de querer entregar além do que o produto. Então, a gente fala que a venda, ela é consequência. Consequência da soma das ações que a gente faz ali para colocar essa mulher em um lugar de, nossa, eu estou me sentindo pertencente, eu me sinto valorizada, algo, né? Estão olhando para mim. Então, assim, a gente acompanha essa mulher, a gente entende o que ela faz, por que ela é uma mulher em movimento, por que ela faz parte da nossa comunidade, né, do nosso time. Então, assim, a gente olha muito para essa mulher para a gente poder entender quais ações que a gente pode fazer para trazer ela cada vez mais perto da gente. Legal. Então, assim, uma das coisas ali no nosso showroom, por exemplo, a gente gosta muito de a cada lançamento fazer algo diferente para levar essas mulheres até lá. Muito bom. Porque, assim, entre elas mesmas, elas criam conexões, elas se inspiram, se motivam. Então, assim, a fulana vai ali buscar um condicional. Ela já encontrou a outra que é amiga e elas já vão conversar, já vão ter uma troca sobre negócio e elas vão passar a tarde ali, lá dentro do showroom. Então, assim, isso é o que a gente conseguiu criar e que, assim, eu acho que é o mais difícil de conseguir. Sim. Eu acho muito difícil hoje você conseguir criar... Pessoas fidelizadas com a marca. Fidelizadas com a marca. É criar essa comunidade forte e fiel à marca. Até porque não foi da noite pro dia, né? A gente fala, essa comunidade começou a ser construída lá em 2021, mas hoje que ela realmente funciona, que consolidou, as pessoas querem fazer parte, Isso, né? Exatamente. Tipo, que conseguiu gerar desejo das pessoas fazerem parte. Vocês estão em eventos também, acho que isso é algo legal também, né? Então, nessa ideia do esporte, né? Eu vejo que vocês estão em evento de beach tênis, enfim, vocês estão sempre se envolvendo, né? Teve um evento da própria Move, né? Ali de beach tênis também que vocês trouxeram para o pessoal e eu acredito muito nessa ideia, né? A gente sempre fala que entre o nosso cliente e o nosso produto ele existe um abismo, né? E nesse abismo tipo, por que eu vou comprar da Move se eu posso comprar da marca tal? Enfim, e aí é nesse abismo que a gente começa a se encontrar com as objeções dos clientes, com as necessidades, com as ideias e a partir daí você começa a construir algo que é além da própria roupa, né? Além da própria marca. E eu gosto muito desse movimento e não tem como falar desse movimento sem agora a gente falar também de marketing, sem a gente falar de branding, de construção de marca, porque é o que vocês vieram construindo e estão construindo até agora, né? Sim. A gente sempre fala que branding ele é uma construção constante, né? Você nunca para de... Nunca pode parar. Então, brand é marca, né? Mas branding, que é o ING ali, né? Do inglês, ele traz uma ideia de ação, né? Então, branding é construindo marca. Então, é o jeito que você empilha a consciência. E assim, vamos falar então de crescimento e vamos falar também de digital e vamos falar um pouquinho aí de como que está sendo, né, essa nossa parceria também desde o início. Acho que a primeira pergunta, assim, para a gente entender. O que fez vocês escolherem a Ramp como agência de marketing da Move? Olha, eu já falei para vocês algumas vezes e eu sempre vou falar isso, que eu acho que o principal ponto foi vocês olharem com um olhar mais humanizado para dentro da marca, vocês entenderem o propósito da marca, onde a gente queria chegar, como a gente estava no momento e não só como mais uma marca. Então, assim, vocês entenderam o nosso olhar, entenderam a nossa visão e falaram, não, então a gente vai seguir aqui no mesmo propósito que vocês. Eu acho que isso é o principal. Tanto que, assim, quando a gente procurou vocês, quando a gente começou, né? O nosso Instagram, meu Deus, eu nem posso falar que era marketing o que a gente fazia. A gente tinha, como que eu falo? A gente fazia umas campanhas muito boas, muito bem elaboradas, a gente tinha fotos bonitas, mas a gente não sabia comunicar aquilo. Então, a gente
aí foi essencial a entrada de vocês. Na nossa história foi bem cedo, né? A Moove não tinha nem um ano quando a gente começou nossa parceria, porque foi em 2021, em abril, né? A Moove fez um ano... Não, em 2022, né? Sim, abril 22, de 2022. A Moove fez um ano em maio. Então, assim, nem tinha um ano ainda. Foi muito rápido. Então, a gente tinha fotos legais dos produtos, mas a gente não sabia como levar aquilo até o cliente. Então, acho que é aí que entra o marketing, né? Porque eu falo que o marketing, ele é um facilitador de vendas, né? São caminhos que a gente vai fazendo ali para gerar desejo para acontecer a venda no final, para facilitar a parte da venda, né? Então, assim, vocês... Nossa, eu lembro que a gente não tinha uma fonte definida, cores, nada. Era tudo, nossa, uma mistura ali do Brasil com o Egito, uma mistureira, meu Deus. E aí vocês olharam pra gente e falaram, não, a gente entende o momento que vocês estão agora, então vamos seguir pra cá, vamos fazer o básico primeiro, que foi quando a gente estruturou ali cartela de cor, fonte, tudo. Então, assim, eu acho que toda a parte da nossa construção, da nossa comunicação visual ali, acho que foi o principal pilar até pra gente poder chegar onde nós estamos hoje. Porque tudo que a gente construiu até o nosso espaço físico veio da parte da nossa comunicação visual, né? Então, a gente começou ali a mudar o Instagram, trabalhar com as cores certas, com fontes certas, com posts mais intencionais. Então, a gente já veio criando esse valor de marca para ir gerando desejo, criando conexão, para poder entregar o que a gente entrega hoje, né? Tem um branding bem definido, Bem né? definido. E assim, acho que a pergunta que eu ia fazer aqui, acho que complementa o que você falou, que qual foi a maior diferença que você percebeu, tipo assim, antes e depois da Ramp? É que foi, nem eu lembrava, mas foi muito próximo, foi assim, bem próximo do começo. Mas o que você acha, assim, que mudou do jogo para vocês quando vocês vieram para cá? Vou trabalhar a pergunta assim, ó. Vamos trazer assim, ó, uma pergunta melhor. Como você avalia a importância de uma agência parceira, tá? Para o crescimento de um negócio? A importância disso para o crescimento de um negócio? De você ter uma agência parceira aí. Olha, eu acho que é essencial. Na verdade, assim, como a gente estava muito no começo, vocês, tipo, pegaram na nossa mão e falaram, vamos, é por aqui, vamos seguir aqui. E a gente foi junto, caminhando. E era algo que, talvez, se a gente não tivesse feito isso lá no início, eu não sei como que a gente estaria hoje. Porque, assim, a gente foi mudando pequenos pontos, que, igual eu falei, que foi fazendo essa construção de marca. Então, eu acho que o principal, assim, foi que com a agência, com a Ramp, a gente conseguiu gerar valor de marca, né? Então, eu acho que isso é o principal hoje para você se diferenciar no mercado. Você gerar um valor de marca ali, você tá no inconsciente do seu cliente, então a hora que ele vê uma cor, ele vai lembrar de você, a hora que ele vê uma fonte, ele já vai saber que é um post seu. Então, tudo isso são pequenos detalhes que a gente vem construindo ali, né, aos poucos, para poder fixar isso na cabeça do cliente. Então, eu acho que a maior virada de chave que a gente teve com a agência foi isso, foi gerar valor de marca. Muito bom. Posicionar a marca no mercado, assim. Show de bola. E assim, em que momento vocês perceberam que, tipo, investir em marketing não era um custo, mas sim um investimento? Porque assim, ó, tem gente que, por exemplo, vocês começaram a investir em marketing muito cedo. E isso é muito legal, né? Mas tem gente que tem empresas, tipo, até muito grandes hoje no mercado que, tipo assim, se consolidou sem esse trabalho, mas ele, às vezes, não percebe ou não sabe que existe a próxima geração. Isso, que precisa, né, se atualizar, né? Exatamente. Então, assim, quando que vocês começaram a ver isso como um acelerador, não como um custo, assim? Então, eu acho que, assim, muita gente, às vezes, tem receio ali, porque eu falo que é um investimento também a longo prazo, né? Não é tão de imediato. Então, eu acho que as pessoas têm esse receio. A gente também tinha um pouquinho no começo de, eu vou investir, mas não vai me retornar amanhã. Até porque, exato, como eu falei lá no começo, é um trabalho de formiguinha. Eu acho que tudo, né? É um trabalho que a gente vai plantando, exato, até começar a colher. Mas eu acho que o momento que a gente viu, a gente já tinha essa ideia, né? De como a gente sempre esteve atento ao mercado, a tudo como acontecia as coisas, a gente entendeu que marketing era um dos caminhos principais para poder chegar no público que a gente queria, para poder levar o nosso produto às pessoas que a gente queria, para poder estabelecer o nosso valor de marca, né? Então, eu acho que a gente viu que tava assim, não, do jeito que tá, não dá, tá muito bagunçado, isso aqui não vai para um lugar. Então, a gente precisa estabelecer isso aqui agora, antes que cresça mais e cresça bagunçado.
Não, então é agora que a gente precisa começar. Mas eu acho que assim, quando mais a gente entende que é essencial, eu acho que é quando realmente começa a dar retorno. E a gente fala, não, agora é isso, valeu a pena e vamos continuar investindo cada vez mais. Eu acho que essa é a maior virada de chave. Mas assim, é um processo que a gente vai plantando aqui até gerar o retorno. Mas a partir do momento que começa a gerar retorno, aí você nem pensa em parar mais, porque você pensa em querer crescer e fazer novas ações, incluir novas coisas, novos formatos, né? Legal. Não, show de bola. E ó, vamos lá, se encaminhando para o final aqui, olhando para o futuro. Pode dar um spoiler, mas fica à vontade de que às vezes pode ter coisa que eu sei que vocês estão sonhando o tempo todo em construir algo maior. Mas o que você sonha, assim, quais os próximos passos da Move aí para esse ano, né? Vamos colocar... A gente está no segundo semestre, né? Você já deu um spoiler que essa é a ideia de já vislumbrar um novo local um novo e tal. Lugar. Mas o que você sonha aí para a tua empresa nos próximos anos aí? Então, na verdade, eu acho que o principal a gente quer estruturar mais ainda o nosso interno, né? Porque eu acho que não adianta a gente também querer dar um passo lá na frente se a base não está fortalecida. Perfeito. Então, eu acho que estruturar toda a nossa parte interna é uma das principais coisas para a gente poder dar sequência em qualquer expansão que seja. Mas uma delas, além de ser a parte interna, é aumentar o nosso espaço do showroom. Então, a gente quer muito ter um espaço maior, onde a gente, além do espaço das vendas, que tem ali a exposição dos produtos, que a gente tenha um espaço de convivência, para que a gente consiga fortalecer ainda mais essas conexões com as nossas mulheres em movimento. Então, assim, é engraçado que esses dias a gente fez uma ação que reuniu muita gente lá dentro do nosso showroom, nosso espaço não é muito grande, então chegou um momento que a gente estava com quase 20 mulheres lá, umas sentadas tomando café, conversando com a outra, umas provando, outras escolhendo produto, outras no caixa, e aí nessa hora dá um desespero, fala, tá apertado. Mas é muito legal isso, porque as pessoas, a gente percebeu que elas vão até o nosso showroom e elas não compram o produto e vai embora. Então elas vão lá, elas querem conversar, querem contar da vida, contar do movimento da vida de cada uma, querem tomar um café. Então, ter esse bate-papo, então é isso que entra na parte da nossa comunidade, de fortalecer. Então, a gente pensa muito num espaço que a gente consiga ter um espaço só para isso, com poltronas, que a gente consiga sentar, conversar, tomar um café e que tudo consiga fluir em volta, que a gente não fique muito apertado e nem nada. Então, acho que esse é um dos nossos maiores sonhos. E, além disso, expandir também para outras cidades, né? Mas sempre focado ali no varejo, que é a minha paixão. O varejo, para mim, ele é assim... É o que eu gosto. Varejo 100%. Varejo 100%, a parte do aquecimento, a rapidez do varejo, esse contato direto com o cliente final. Então, assim, eu falo que no varejo a gente consegue agir muito rápido. Então, se tem uma nova tendência, a gente consegue se adequar a isso muito rápido. Se a gente cometer um erro, a gente consegue consertar isso muito rápido. Então, eu acho que essa rapidez do varejo, esse contato, esse aquecimento, assim... É o que faz meus olhos brilharem. Então, assim, a gente pretende expandir para outras cidades, mas no mesmo formato. Muito bom. Ó, esses spoilers aí vocês só vê aqui, né, no podcast da AMP, tá? Então, Ana, parabéns, tá? Parabéns pela jornada, parabéns pelo que vocês estão construindo. A gente é muito feliz de fazer parte, né, desse movimento, né, de fazer parte aí dessa construção. E eu espero que a gente tenha vida longa junto na nossa parceria e tudo que a gente vem construindo aí em relação a marketing, em relação à marca, em relação à venda, né? Eu sou suspeito de falar como a gente virou amigo de vocês, né? A gente sempre deseja muito mais, né? E que vocês cresçam muito. Muito obrigado por esse tempo aqui que a gente teve, tá bom? E eu queria só que você finalizasse aqui, se você pudesse dar um conselho para uma mulher, uma menina, que talvez, se você pudesse dar um conselho para Ana, a adolescente, né? Ou se você pudesse falar alguma coisa para Ana adolescente, o que você diria, né? E até para poder trazer um olhar de sonho para pessoas e mulheres que querem empreender também. Eu acho que o principal é viva o seu processo, não se compare. Porque hoje a gente tem muito uma comparação até inconsciente, sem a gente querer mesmo. A gente se compara com quem tá à frente, a quem tá maior que a gente, né? E eu acho que assim, cada um tem o seu processo, não adianta. Então assim, não adianta a gente olhar pra Move hoje e ver como ela tá, mas a gente tem que lembrar como ela começou. Exato. Então assim, a gente viveu o processo, a gente entendeu que ninguém começa grande. Todo mundo tem um começo, todo mundo começa do zero.
E eu acho que esse é um dos principais pilares, assim, viva o seu processo. Eu acho que é o fundamental. Muito bom. Ana, muito obrigado, tá, gente? Foi um prazer estar aqui batendo um papo aí com a Moove, né? Conhecendo um pouco mais da história. Eu espero que vocês, né, tenham gostado desse bate-papo, que tenha feito sentido aí para a vida, para os negócios de vocês. E logo, logo, se Deus quiser, a gente está aí num próximo podcast Sim. contando de mais novidades. Mais histórias. Né? Mais histórias e que Deus abençoe, né, a vida de Amém. vocês e que a gente possa continuar construindo junto aí. Amém. Vamos pra cima. Seguiremos juntos. Valeu. Valeu, gente. Até mais, até o próximo episódio.